O corpo não precisa adoecer para você se permitir descansar. Como que é escutar isso? Como que é sentir isso? Eu há algum tempo tenho me aprofundado nas minhas investigações em relação às bases da exaustão da mulher, principalmente da mulher-mãe. E são muitas as hipóteses que eu tenho investigado e concluído e trazido, né, a partir dos meus atendimentos. E essa semana tá muito especial. Todos os meus atendimentos eu considero muito especiais. E essa semana está especialmente especial, porque a questão da exaustão tem surgido cada vez mais, tem se evidenciado cada vez mais. O cansaço, o estresse que se torna exaustão e que nos impede de continuar a vida fluindo com a vida, né? Os atendimentos da semana ainda não terminaram, mas assim, a conclusão que eu chego é que nesta semana, por conta dessas evidências que eu tenho mapeado, muitas mulheres adoecem como uma forma de validação do seu cansaço, como uma forma de buscar permissão para descansar. E isso, gente, é tão inconsciente, é tão real e é tão potente ao mesmo tempo que quando uma mulher consegue desvendar isso, é uma virada de chave muito grande, né? A mulher que se torna mãe, ela imediatamente se coloca nesse lugar, quando ela tá com o bebezinho, se coloca nesse lugar, ela tem que se colocar nesse lugar de cuidadora, de provedora, de doadora, né? Quando um bebê chega pra gente, a gente se doa completamente. Nosso corpo não é mais nosso, a gente tem que amamentar, tem que aprender a amamentar, tem que ter aquele jogo, né? Tem que ter essa dança mãe e bebê que vai levar essa amamentação bem sucedida, né? E o que é uma amamentação bem sucedida? O que é um vínculo bem sucedido? Então, desde aí, a mulher se coloca nesse lugar de doação e de entrega, pura e simplesmente, e é muito difícil, e é muito doloroso. Ainda que não doa fisicamente, dói emocionalmente, dói o cansaço, dói a privação de sono, dói não conseguir se alimentar, dói não ter mais propriedade sobre o próprio corpo, dói tanta coisa, tantas partes de nós que a gente nem consegue explicar. A única coisa que vem é o choro que precisa sair, essa água represada que precisa mover algo aqui dentro que nem você está conseguindo nomear. E não precisa nomear, basta sentir. E essa mulher que é doadora desde o início, que tem que ser doadora desde o início, que às vezes isso é muito difícil, então eu acabo me afastando, né? Eu tenho uma tristeza que me afasta dessa doação. Eu tenho uma ansiedade que me afasta dessa doação. Eu tenho uma necessidade de produtividade, controle que me afasta dessa doação, né? Então, enquanto eu fico apegada aí nas tarefas domésticas, na casa que tem que estar em ordem, na roupinha que tem que estar lavada, passada, no armário que tem que estar arrumado, eu tô me afastando dessa doação, eu tô me afastando dessa possibilidade de me doar e me vincular ao meu bebê, né? Só que o bebê vai crescendo, né? Então vamos colocar que essa mãe se colocou neste lugar de doação e de cuidado, e de olhar para esse bebê, de ficar 24 horas com esse bebê, e de acordar de noite, e de amamentar, de trocar fralda, de colocar para dormir. Só que o bebê cresce. Os bebês crescem. E eles se tornam crianças, crianças andantes, crianças exploradoras, crianças de 3 anos, crianças de 6 anos, crianças de 7, 8, 9 anos. E essa mãe ainda não conseguiu cuidar dela. Quando eu trago aqui que meu trabalho é com o puerpério, com essa primeira infância, gente, não é só com bebezinho, é isso que eu quero trazer para vocês, porque ser mãe não acaba, o aprendizado de ser mãe não acaba. Tem mães com filhos de 7, 8, 9 anos que ainda não conseguem olhar para si, que ainda não conseguem se cuidar, que ainda não conseguem sair
dessa necessidade de estar cuidando do outro e não conseguir olhar para si mesma de novo. E elas estão em exaustão, elas estão em esgotamento, elas estão em burnout, estão com depressão, estão com ansiedade, estão com TDAH, estão com transtornos que impedem esse fluir da vida que deveria ser natural, que deveria ser fluido, simplesmente fluido, né? Só que, o que fica? Eu não posso fraquejar, eu não posso adoecer, eu tenho que dar conta de tudo. É isso que fica. E como eu tenho que dar conta de tudo, eu não me permito parar, eu não me permito descansar, eu não me permito me cuidar. E aí o corpo adoece, como uma forma de te fazer parar, como uma forma de te dar um recado muito urgente. Você precisa parar, você precisa descansar. A doença, o corpo, ele traz algo que é a validação, é a permissão para descansar. Essa permissão que você não consegue se dar internamente. Então, você precisa de uma permissão externa para descansar. Se eu tenho um atestado médico, eu consigo descansar. Se eu tô doente, se eu tô, sei lá, com alguma questão no meu corpo, enjoada, dor de cabeça, algo que me impossibilita de levantar da cama, então eu posso descansar. Só que vocês conseguem perceber que esse descanso não é um descanso, é uma reparação, é um remédio. Muitas mulheres têm que entrar com remédio para conseguir curar o corpo que está emocionalmente doente. São muitas camadas a serem olhadas, mas o que eu queria resumidamente trazer aqui para vocês é: o seu corpo não precisa adoecer para você sentir que tem permissão para descansar. Você pode descansar. Quando você descansa, quando você cuida de você, quando você usufrui dos recursos que você tem disponíveis hoje na sua vida, que te permitem viver uma vida melhor e diferente do que sua mãe viveu, do que sua avó viveu, do que sua bisavó viveu. Quando você se permite vivenciar de forma diferente hoje, você cuidar de si também é cuidar dos seus filhos, também é cuidar da sua família. E eu sei que essa barreira, ela tá presente para tudo. Essa barreira tá presente para começar a psicoterapia e ter 1 hora para você por semana. Essa barreira é o que te impede de começar a caminhada que você gostaria de começar durante a semana. Essa barreira é o que te impede de começar a se alimentar melhor. Essa barreira é o que te impede minimamente de cuidar de si mesma, de se olhar no espelho e falar: nossa, eu queria cortar o cabelo. Eu queria simplesmente fazer a unha. Eu queria ir na depilação. Eu queria fazer coisas tão simples, mas que aos olhos da maioria é simples. Mas eu sei, você sabe que para você não é tão simples. Que enquanto você tá lá se dando 1 horinha por semana, você sabe que intimamente você tá deixando de lado, na sua cabeça funciona, você tá deixando de lado outras coisas que são também importantes, que são seus filhos, a sua família, a sua casa e tudo que depende de você. Nós fomos criadas para sermos as mulheres independentes, fazedoras, autossuficientes. E eu vou te contar, a gente não é autossuficiente. A gente depende sim de outras pessoas para que a nossa vida continue funcionando. Todo ser humano é interdependente. A gente depende de se relacionar com as pessoas. É isso que nos traz também um bem-estar mental e psicológico. Você não é autossuficiente. Você precisa das pessoas. Você precisa da ajuda das pessoas. E que tal começar a admitir que você precisa ajudar a si mesma? A se permitir descansar. Seu corpo não precisa adoecer para você ter a permissão para cuidar de você.